Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de novembro de 2022. E nós recebemos hoje a nossa companheira, né? Que veio conversar conosco, Ana Valéria Ventura. Ana Valéria, de que casa espírita você é? A minha casa espírita fica aqui em Guapimirim. É Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, é SEAI. Ah, que maravilha. A nossa também, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Tem que ter um estudo lá, né? Para completar. Como diz o outro, dessa vez vai. Dessa vez vai. Tem que ter. E a nossa amiga vai estudar conosco um tema muito interessante desse livro, ó, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângelos. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 19, que trata da desobsessão. Então, com certeza, todos nós teremos a oportunidade de aprender um pouco mais, de fixar melhor os nossos conceitos. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou pedir para a nossa irmã Denise Fernandes fazer a leitura do preparo. Denise, por favor. Ela faz a leitura do preparo e depois a prece. Boa noite a todos. Querer o bem do próximo. E com efeito, não há homem, por mais duro, por mais cruel, que não se sinta desarmado contra vós, se estiver convencido de que quereis seu bem, sua felicidade, e de que tal desejais de modo real e desinteressado. Eu só vou pedir a vocês que tenham paciência com o barulho, porque aqui está caindo uma chuva violenta e o barulho é muito forte, tá? Então a Denise vai fazer agora a prece. Pai querido, graças te damos, Senhor, por essa chuva, pelo ar que respiramos, pela amizade que temos, pelos amigos, pela família, por todas as benesses que o Senhor nos proporciona. Tudo. O corpo, as coisas materiais e principalmente, Senhor, todo esse amor, essa bondade, essa misericórdia que nos envolve a cada dia e que buscamos nos melhorarmos sempre. Então, lhe pedimos, Pai amado, forças e coragem para continuarmos a caminhar com determinação e muita vontade. Esse caminho trilhado por nosso Mestre Jesus, para que possamos mais rapidamente alcançarmos os seus braços, Senhor. Muito obrigada. Queridos Espíritos orientadores, que conosco venham estudar, venham se reunir, venham nos inspirar a cada dia, Senhor, sermos melhores. Obrigado, Pai amado, por ser conosco, nos abençoe hoje e sempre, inspirando a nossa irmã, Ana Valéria, e ampliando o nosso entendimento das nossas mentes, para que possamos aproveitar todas essas reflexões em nosso dia a dia. Abençoe o Senhor e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eu passo a palavra agora para a Ana Valéria. Ana Valéria, você tem até 19h30 para fazer suas considerações. Se precisar de mais uns 5 minutinhos, não tem problema não, tá bom? Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Obrigada, obrigada.
Boa noite, gente. Como vamos? Como disse a Rose, está caindo o mundo, né? Aqui também, né? Então, eu nem vou hoje, porque da outra vez eu fui compartilhar, já não deu certo. Hoje, então, a minha internet, eu nem vou me habilitar. Nós vamos hoje conversar sem projeções. Vou deixar o meu roteiro aqui e vou conversando com vocês, porque aqui também o mundo está acabando, né? Então, nós, como a nossa irmã disse, nós vamos falar sobre desobsessão, com referência no Lampadário Espírita. E falar de desobsessão dava para a gente ficar aqui bastante tempo conversando. Então, eu vou passar assim, o pincel. Desde já vou deixar a referência do livro, que é da Sueli Calder Schubert, que é Obsessão e Desobsessão, o livro que a gente vai trabalhar, entre tantos outros que tem, mas esse livro da Sueli Calder Schubert é bastante pedagógico. Então, nós vamos peguei lá vários pedacinhos do livro para a gente trabalhar o texto do Lampadário. Então, vamos começar com algumas partes que eu tirei do Lampadário. Está no capítulo 19. Eu destaquei alguns parágrafos do texto. Então, a gente começa assim. Lidar com obsessos e obsessores é tarefa sacrificial, que demanda paciência e humildade como normativas disciplinantes. Um coração tranquilo e uma conduta reta devem oferecer-te bases de segurança para que te não eleis nas teias sutis e perigosas em que se enrodilham algoz e vítima, em processo de resgate punitivo. Diante de obsediados, não consideres apenas o problema do encarnado, o companheiro sofredor, cuja aflição te punge o coração sensível, é alguém que a consciência da lei alcançou. É imprescindível considerar a questão pelo ângulo do desencarnado. O cobrador de agora é o lesado de ontem. Imantados por necessidade evolutiva, jornaneiam ao longo do tempo em processo recíproco de ajustamento psíquico. Unge-te de compaixão e ajuda a ambos, espíritos sofredores que são, em estreito comércio de dor. Se doutrinas os desencarnados nas experiências de assistência psíquica, ou se aplicas passes nos enfermos, morigera-te e mantém o espírito pacífico. Invariavelmente, o problema da obsessão, o Lampadário traz a estrutura do trabalho da Joana de Ângeles, né? Ela apresenta o problema, depois ela apresenta as sugestões e, por fim, ela fala de Jesus. Os livros orientadores da mentora traz essa estrutura, né? E esse não escapou. Então, agora ela entra nas observações dela, né? Invariavelmente, o problema da obsessão é quesito atormentante do obsesso. Para que a paz assome a mente aflita sob vergastadas incessantes, faça-se necessária a cooperação do próprio obsediado, que se deve dispor à renovação das paisagens íntimas com mudança de atitudes, norteando-as com as linhas diretivas e salutares do Evangelho. E aqui ela fala a prece intercessória, ainda falando das observações dela. A prece intercessória não resolve todas as distonias daqueles que pretendemos ajudar. Quase toda obsessão de hoje começou ontem. Pede ao perseguidor a dádiva do perdão e ao perseguido solicita a concessão do amor e do trabalho luarizantes, como prova de identificação com o bem. Agora ela entra na parte que ela normalmente faz referência a Jesus. Considerando os atormentados na senda humana por onde segues, lembra-te de Jesus. E diante dos obsediados, amando perseguidos e perseguidores, lecionou misericórdia, libertando os obsessos dos seus obsessores,
dizendo-lhes, porém, com segurança e sem qualquer retórica, não tornes a pecar, como afirma que a saúde é bem que nasce no coração e se expande estuante por toda parte. Então, esses são alguns pedacinhos do texto do Lampadário, né? E não há como a gente falar de desobsessão sem falar da obsessão. A gente precisa entender a obsessão para orientar, ajudar ou aplicar em si mesmo a desobsessão, né? Então, lá nesse livro que eu falei da Sueli Caldas Schubert, ela faz esse roteiro todo, do início ao fim. E a gente vai trabalhar uns pedacinhos desse livro, porque entendendo a obsessão e como que ela se instala, é o nosso processo de não entrar exatamente nesses viés que nos causariam influência negativas, né, que começa brandamente, até nos alcançar num processo obsessivo mais grave. Então, nós vamos passear pelo livro dela nessa lógica. Obsessão, desobsessão, e terapia de profilaxia, né, e os antídotos. Rapidamente, até o horário que a gente tem. Tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então, vamos começar o trabalho com o livro da Sueli. O que é obsessão, né? Como que se define a obsessão? Então, obsessão é a cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Então, só com essa pequena definição aqui, a gente percebe que se há processos obsessivos é porque há dívidas em andamento, né? E se a influência, né, se esse reencontro acontece a tal ponto de uma mente interferir numa outra mente, é porque encontrou um plug, como diz Manuel Flamengo de Miranda, para ali ligar a sua tomada. E a Sueli ali no final definiu ódio, vingança, ou seja, todos os sentimentos, né, a culpa, o rancor, todos os sentimentos que ficam ali registrados na marca perispiritual e que possibilita a nossa identificação e facilita, né, a gente vai ver mais na frente, o que são as atitudes e que facilita, que cria alicerce para que esse espírito nos alcance. Então, por isso é que é importante conhecer a obsessão, para que a gente entenda que nem haveria necessidade da gente recuperar ou se reajustar com esse espírito de forma dolorida, porque a ideia é que a gente se reajuste com os nossos cobradores, né, com o nosso passado, com os nossos resgates, de forma amorosa. Essa sempre foi a primeira opção de Deus. Ele nunca quis que a gente recuperasse o nosso passado, recolocasse na estrada, no prumo, o que fizemos de errado, sofrendo. Mas a gente nega oportunidades dessa forma. A gente não quer, a gente não participa, a gente negligencia, a gente deixa para lá, não estou preocupada com isso. Até que realmente, para que esse reajuste, né, essa reconciliação se estabeleça, às vezes é necessário que a gente se encontre na dor. Mas, de forma geral, não precisaríamos. Até porque, se nós não alimentássemos em nós a imperfeição, a gente não precisaria estar de forma dolorida nessa relação ou nesse refazimento da relação. E aí, a autoobsessão.
Segundo a Joana de Ângeles, inclusive, e a própria Sueli Caldas Schubert aqui, os processos obsessivos, na sua grande maioria, têm início na nossa autoobsessão. Somos nós que, por muitas vezes, criamos ambientes propícios, mentais, emocionais, de ação e de palavras, para que os processos de influenciação negativa se estabeleçam. No processo autoobsessivo, eu sou a primeira parte, eu sou o primeiro movimento a conceder espaço mental na minha vida, né? Baseado nos meus equívocos. Sou eu que vou abrindo espaço na minha vida para que essa pessoa que eu prejudiquei no passado me reconheça e estabeleça uma ação de influência negativa ou que me cause dor. Então, a autoobsessão. O homem, não raramente, é obsessor de si mesmo. Observa Kardec. É, sobretudo, no cotidiano que se patenteiam tais possibilidades, mascaradas comumente com o nome de gênio forte. É com essa desculpa, aceita e generalizada por outros tantos seres humanos com igual fortaleza de gênio, que procuramos justificar nossos desvios de caráter, quando assomamos a esta porta com a nossa má formação íntima a expressar-se na irritação, no mau humor, na ira, na maledicência e tantos outros procedimentos negativos. Então, somos nós que, por muitas vezes, criamos um ambiente psíquico e espiritual e moral próprio para a intervenção dos espíritos que não nos querem muito bem. Porque repetimos, né, chamada de mau gênio, né? E a gente acha que é assim mesmo, né? Tem que me aturar. Como dizia lá o Zagalo. Não, a gente não tem que aturar ninguém. Nós não temos o direito de impor a ninguém esse tipo de situação. Mau humor, distrato, né? Aquela pessoa difícil, pessimismos e tal, a gente não tem. A gente não tem direito nem desestabilizar a sua própria vida e nem a do outro que está ao seu redor. Joana de Ângeles chama de lixo mental e emocional. Não temos necessidade de nada disso. Nós estamos encarnados para progredir, para corrigir. Então, se eu tenho personalidade difícil, né, características de dificuldades de todos os níveis, psíquicas, emocionais, morais, a minha obrigação é cuidar delas e tratar de corrigi-las o mais rápido possível. Porque enquanto estamos empenhados na correção, não daremos espaço. Não repetiremos as imperfeições do passado. Porque a gente acha que repetir a imperfeição do passado é repetir as atitudes do passado. Do tipo assim, eu fui um ladrão no passado, roubei um monte de gente, prejudiquei um monte de gente. Mas para eu hoje repetir a imperfeição, que seria de causar desprezível, eu não preciso roubar. Mas o sentimento de causar lesão ao outro ainda está em mim. Quando eu tiro uma vantagem em cima de alguém, por exemplo, então eu repito a imperfeição, não o ato da imperfeição. E é essa característica, a palavra é caráter, né? Como ela usou, essa característica é que precisa ser corrigida com urgência, para que não se torne esse alicerce, esse plug, essa tomada disponível para aqueles que nós prejudicamos e que estão muito próximos de nós. E aí, olha que interessante. O que predispõe à obsessão? Aí, no livro dos médiuns, está assim: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E no livro dela,
tal como acontece quando nos apresentamos com predisposição para um mal físico qualquer, assim também ocorre no campo espiritual. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio que, virulento por ser de teor inferior, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, nós é que deixamos o nosso ambiente mental propício para que alguém plante na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa estrutura psíquica, o vírus do desânimo, ou seja, qual for, porque aí está com base na nossa imperfeição, para que tenhamos dificuldades, para que gerem em nós dificuldades, a ponto de alcançar doenças graves, físicas e psicológicas e, consequentemente, espirituais, em casos de processos obsessivos graves. Então, somos nós que deixamos o nosso estado mental disponível para esse processo de interferência. Isso é sério, porque só tem um jeito da gente saber se o nosso processo, se o nosso pensamento está ou não adequado. É com a vigilância e com a educação mental, com a educação das atitudes, com a educação emocional, que a gente precisa propor a si mesmo. Porque só nós podemos nos vigiar. Por mais que as pessoas nos chamem a atenção, briguem conosco, que a gente possa ter até dificuldades de relacionamento com as pessoas, somos nós que vamos fazer o processo de mudança. Às vezes acontece, né? Você está na família, nos amigos, a pessoa fala assim, nossa, mas você é isso, como você é difícil, como você é assim, você só vê o lado negativo, como é? E as pessoas vão nos falando, provavelmente, dependendo de quem seja, tem razão, né? Mas a gente não prestou atenção, ou não se dispôs a fazer, ou não está interessado em fazer. E assim, essa nossa estrutura vai ficando, nossa estrutura psíquica, nossa estrutura moral, nossa estrutura espiritual, vai ficando disponível, né? E até afinizado com a questão da sintonia com esses irmãos que estão ao nosso redor, né? Que às vezes realmente são coisas do passado, mas às vezes são sintonias ocasionais. A gente sabe disso lá no livro dos médiuns. Nem todo processo obsessivo, nem todo processo de influência negativa tem a ver com atitudes do passado. Essas são até relativamente poucas. Mas a nossa grande maioria da influência tem a ver com as atitudes atuais, com o que eu gosto, com o que eu me identifico, com o que eu quero fazer, que podem ser positivos e negativos. E os negativos é o que define a questão da influência negativa que pode nos levar a um processo obsessivo. E aqui, continuando, o processo obsessivo. Definição. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pela qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Manuel Filomeno de Miranda. Você vê bem que é um especialista neste assunto. O Manuel Filomeno de Miranda era um especialista no assunto do processo obsessivo encarnado e, quando desencarnou, continuou sendo. Então, ele tem os livros super especializados na questão do processo obsessivo e, consequentemente, de desobsessão, né? Então, ali ele define que a gente vai fazendo é como se nós fôssemos dividindo com o influenciador a nossa vida. E cada vez mais a gente cede espaço quando não se faz um esforço de desligar as tomadas. E a gente só vai perceber
esse pensamento estranho na nossa vida se a gente se vigiar. E primeiro, se a gente saber quem a gente é. Porque eu só consigo saber quem é, se não sou eu ali naquela expressão, se eu souber qual é a minha expressão. Então, eu preciso saber mapear mesmo quem eu sou, que estrutura de pensamento eu costumo ter, quais são as preferências que eu tenho, né? Como que eu raciocino, até estrutura, né? Tem gente que pensa mais brincalhão, tem gente que é mais sério, tem gente que usa muitas figuras para se expressar e tal. E aí a gente sabe quando sou eu que estou fazendo criando aquele pensamento ou se eu estou recebendo alguma influência. Inclusive porque no processo de influenciação, o espírito que está ali, ele se especializa em mim, até porque ele me conhece bem. Então, ele vai tentando que o pensamento deles caminhe junto com a minha estrutura. Né? Como disse ela, é sutil. Mas se a gente se perceber, principalmente nas nossas relações de amizade e segurança, daqueles que são nossos amigos, especialmente se estivermos juntos na casa espírita, trabalhando, eu não sei se vocês trabalham mediunicamente, é nesses momentos que a gente consegue perceber que pode estar sob alguma influência, e nenhum de nós, não é porque somos espíritas que estamos isentos dessa situação, não. Porque, além de tudo, nós somos humanos e temos muita dificuldade como qualquer outra pessoa. O que nós temos realmente de vantagem é o conhecimento, e que por muitas vezes a gente esquece ele e deixa ele de lado. Mas o que temos de muito diferente é o conhecimento e a possibilidade de ajudar, de esclarecer, de entender e de, principalmente, aplicar esses conteúdos em nós mesmos, né? E aí aqui ela continua, encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante e hipnótica à mente da vítima que, incauta, quer dizer, distraída e vigilante, assimila-os e reflete-os, deixando dominar pelas ideias intrusas. Então, se eu não faço o processo de avaliação de mim mesmo, se eu não tenho esse hábito de saber quem sou e por que eu estou pensando aquilo, não tem motivos para isso, se eu deixo a vida me levar, por muitas vezes a gente pode estar cedendo, não percebendo que estamos sobre um processo de influenciação que quer nos prejudicar. E aí, ela começa também a conversar conosco sobre o tratamento das obsessões. E é aí que nós espíritas, aí como trabalhadores, né, não só como aqueles que podem identificar em si mesmo essa possibilidade, mas como trabalhador mesmo de Jesus, que a gente tem a melhor ferramenta do mundo no momento. Não sei se no futuro outras religiões terão, mas nesse momento a doutrina espírita é a doutrina, né, a filosofia que melhor possui entendimento e ferramenta para atender a uma pessoa que passa pelo processo obsessivo. Ajudá-lo na desobsessão. Porque nós somos a única doutrina filosófica e religiosa que compreende o mundo espiritual com clareza. E que percebemos e sabemos que todos nós somos espíritos que viemos reencarnando aí ao longo, né, na roda da vida aí há bastante tempo. E que todo mundo já passou por momentos de dificuldade. Então, esse processo de identificação, de empatia com aquele que hoje é o obsessor e o obsediado, a gente já poderia ter, né? E entendemos que sofrem as duas partes. Em qualquer outro processo religioso, o obsessor é visto como um demônio, como alguém que quer prejudicar outra pessoa, como alguém que é intruso verdadeiramente, e que aquela pessoa que sofre o processo obsessivo nunca fez nada para isso. Ela é a vítima.
né? E, na verdade, não se quer ajudar, se quer livrar-se do obsessor. O que a gente sabe que não vai dar certo e nunca deu. Porque quando Jesus atendeu os obsediados, né, ele nunca deixou de atender o obsessor. Ele exatamente atende o obsediado porque atende o obsessor. E diz, não peques mais. Quer dizer, não faz as coisas de novo na sua vida que dê a chance de se estabelecer novamente esta mesma situação. Então, ele atende os dois lados. Ele socorre os dois filhos de Deus que estão ali naquele processo. Então, a doutrina espírita é a única doutrina atual que tem chances de fazer isso. E somos nós, os trabalhadores espíritas, que temos essa possibilidade de realizar esse trabalho de socorro àquela família, àquela pessoa, àquela casa, àquela situação que se estabelece quando chega na casa espírita. Então, tratamento das obsessões. Esse está no pão nosso. O tratamento de obsessões não é um trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todas as matizes, começado nas mãos iluminadas de Jesus. Então, a reunião de desobsessão de uma casa espírita não é um circo de horror. E nem pode ser tratada assim. Tem que ter muita responsabilidade, muito conhecimento e muita disposição emocional para lidar com a dor dos outros, para lidar com passados difíceis. Às vezes a gente se depara com situações que você arregala o olho assim, ó, mas a gente tem que lutar para se manter ali na posição que Jesus recomendou. A compaixão, o entendimento, a misericórdia. E é muito bom essa experiência para nos educar como pessoa. Não tem laboratório melhor de educação do que atender a dor. Onde às vezes a gente se espanta, mas tem que correr para não botar isso na cara, porque a pessoa vai ficar te olhando, você tem que passar aquilo, você respira para poder atender aquela situação. E aí é um processo reeducacional muito eficiente, que Deus nos dá oportunidade para quem trabalha com a mediunidade, né? E assim, vamos continuar aqui o estudo dela. O trabalho de desobsessão se iniciou, pois, com Jesus, indicando o excelso amigo todo o processo terapêutico a ser empregado dali por diante. A lição ficaria ecoando pelos tempos afora, ensinando aos homens que somente através da prece e da reforma íntima conseguiriam a libertação para os graves padecimentos da obsessão. É o abençoado ministério da desobsessão. Convocados ao jejum das paixões, estamos exercitando a autodesobsessão e porfiando pela mudança de nosso próprio clima mental, pela nossa própria transformação moral. Então, olha que interessante. Ajudar a outra pessoa no seu processo de desobsessão, né? Porque a lição começou com Jesus, ele que nos ensina, através da mediunidade, a socorrer a encarnados e desencarnados, como ele fez. E não exercitando as paixões, quer dizer, fazendo a reforma individual, a gente também caminha para o processo de autodesobsessão, porque não tem como mudar aquele quadro se não mudar os pacientes. Então, trabalhar no processo de socorro à desobsessão de outras pessoas é uma oportunidade bendita que a doutrina espírita nos traz, tão bem estruturado, para o socorro humano, né? Porque a dor se estabeleceu ali de uma forma, às vezes, muito grave. E o carinho, o empenho, a preocupação do trabalhador espírita, do trabalhador a serviço de Jesus com a doutrina espírita, a socorrer como ele deixou muito bem exemplificado. Ele não fez distinção de nada, nem de ninguém. E socorreu todo mundo. Então, a mediunidade com Jesus, que é um projeto, né, que ele apresenta para a gente quando esteve aqui, é exatamente essa possibilidade da mediunidade, a ferramenta de melhora do médium,
atender aquele que sente dor. Então, tem ferramenta melhor para o processo reeducacional daquele que consegue levar o seu processo mediúnico de forma séria, dedicada, e ali bastante consciente, estudando, para poder fazer o melhor das oportunidades que se apresentam na casa espírita diante da dor humana. E aí, do mesmo jeito que a gente inicia, né? Que por muitas vezes o processo obsessivo se inicia pela auto-obsessão, a recuperação, vamos dizer assim, do paciente é pelo processo de autodesobsessão. Então, a gente viu já com a apresentação que a desobsessão passa pela mudança, pelo perdão, pelo refazimento dos sentimentos, pelos valores morais. E não há como ajudar essa pessoa que chega à casa espírita com processos de influências graves, se a gente não ajudá-lo a entender todo o seu processo de vida de forma diferente. Porque ele acha que chega, ainda mais que na grande maioria chegam sem serem espíritas, e chega achando que vai chegar na casa espírita, a gente vai ficar com o espírito preso lá, e ele vai sair dali livre, leve e solto. É assim que, na maioria das vezes, a gente atende quem chega a algum processo de influência. Ele chega na casa espírita para entregar lá o obsessor e meter o pé. E continuar na vida dele do jeito que ele quer. Às vezes, esse diálogo é difícil, tá? De você dizer para ele que boa parte do que está acontecendo é responsabilidade dele. No passado ou no presente. Isso a gente tem que ter treino, né? Calma, porque ele vai falando para você e a gente vai ter que fazer pequenas intervenções para até ele mudar o raciocínio e o próprio foco da situação. E para a gente também, né? Porque às vezes os coleguinhas falam para a gente também, nossa, como você está irritada hoje, Valéria. Deus me livre, você chegou aqui muito atacada, que é uma questão própria minha. E eu vou ter que respirar e dizer, vocês têm razão. Peraí. Deixa eu meditar um bocadinho para poder abaixar minha bola aqui. Porque se eu não fizer isso, já não é nenhuma nem duas vezes, eu já passei por isso. Daqui a pouco o que era irritado assim, eu estou irritado desse tamanho. Aí ninguém me aguenta, nem eu me aguento. E aí eu percebo que eu estou numa situação difícil sob influência, porque deixei a minha tomada disponível. E eu tenho que respirar. Eu falei, meu Deus, lá vamos nós. Vou lá me desculpar com quem eu falei alguma coisa. E aí vou tentando baixar ali as minhas questões para poder entrar no equilíbrio e atender. Às vezes eu mesmo faço o processo de atendimento daquele que eu mesma levei para dentro da reunião mediúnica nos meus processos pessoais. Então, isso é muito importante, porque senão, se a gente não se... Inclusive, a responsabilidade dele é minha, de estar com ele ali. Muitas vezes eles não gostam. Brigam comigo. Você me trouxe até aqui. Eu falei, verdade. Mas agora não tem mais jeito. Agora o negócio é com Jesus agora. Porque a gente, por muitas vezes, na nossa vida, carrega essa dificuldade. E a gente precisa reconhecer isso e fazer esse processo de autodesobsessão em si mesmo, na nossa vida, e torná-la um pouquinho mais leve. Autodesobsessão. Ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Autodesobsessão é sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Nos dias atuais, o espiritismo vem lembrar aos homens a imorredoura lição do mestre: não tornes a pecar. Nisto consiste a participação do obsesso quanto ao próprio tratamento. Ninguém se engane. O obsediado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. Então, nós, espíritas, que por acaso estamos trabalhando, aqueles que trabalhem com esse processo de atendimento à obsessão, que são as reuniões de desobsessão, precisa ter conhecimento para atender e orientar a pessoa e a família. Precisamos conhecer o Evangelho, precisamos conhecer os conteúdos da doutrina espírita para carinhosamente e sutilmente, por muitas vezes,
oferecer uma nova caminhada, uma nova vertente, uma nova visão, uma nova estrutura de pensamento e de ação para aquela pessoa que chega até lá. Porque podemos atender a muitos espíritos até, mas se aquela pessoa não entrar num processo de mudança, outros espíritos vão se estabelecer ali. Aí os obsessores vão ser beneficiados pelo atendimento da casa espírita, isso muitas vezes acontece, e aquele que está sofrendo processo obsessivo não será, porque ele não fez o processo de autodesobsessão, ele não comprou essa luta. Ele quer, na verdade, aí você vê pessoas que não ficam boas de uma série de doenças físicas, de uma série de doenças psicoemocionais, porque não mudam a sua estrutura, não reformam, não realizam o que Jesus pediu, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. E aí, falando desse processo de autodesobsessão, existe o ponto número 1 de tudo, é o valor da prece. Então, na Gênesis, está assim, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Aí, você fica pensando assim, Kardec, né? Será que só se eu fizer prece? Não, a gente já viu que não. A prece é um instrumento potente de mudança de estado mental e emocional. Então, às vezes, a pessoa está muito atormentada. Se ela não consegue orar por ela mesma, é aí que entra aquele que te socorre. Nós oramos, ou quem está em torno ora, para que aquele ambiente, para aquela estrutura, facilite a presença dos amigos espirituais para o socorro ali. Mas só a oração por si só, ela não vai resolver aquela questão. Precisa de atitude ali, firme, para poder mudar as bases que estão dando vazão e permitem a permanência daquele espírito comungando, né, dividindo a vida com aquele companheiro ali. Cumpre-nos conscientizar o paciente sobre os cuidados da equipe da desobsessão, da importância da prece no seu tratamento. Não raras pessoas interessadas, diretamente ligadas ao obsediado e até ele mesmo, acreditam que as preces devem ser feitas no centro espírita, pelo seu presidente, pelos médios, integrantes do trabalho, enfim, por todos menos que ele, menos o próprio. Por quê? Porque muitas vezes ele está tão complicado a vida dele que ele nem acredita que pode. Mas se a gente ajudar ali naquele momento, ele pode. A gente pode ajudá-lo a estruturar. Então, a gente percebe que a desobsessão como tratamento inclui a presença do paciente na casa espírita, porque ele precisa dos atendimentos fraternos e das orientações, não dos conteúdos da reunião de desobsessão. Não para dizer para ele que ele está obsediado por um cara que ele matou no passado, isso não importa mais. Isso é o trabalho da casa espírita. A equipe dos médicos é que vão cuidar disso. Ele não tem necessidade mais dessa informação. Agora, ele tem necessidade da orientação para poder ajudá-lo a fazer esse processo de desobsessão, que inclui todas essas possibilidades do entendimento dele dentro das possibilidades que ele apresenta, orientá-lo, o evangelho no lar e tudo mais que ele precisa para mudar a sua própria conduta de vida, né? E assim ajudá-lo a sair daquela situação difícil. Tudo isso nós estamos falando de tratamento da desobsessão, tá? A necessidade da reforma interior, da reforma íntima. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec diz: é, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. A transformação moral é meta principal de todo espírita, daquele que se sente dentro de si mesmo despertar em todas as potências. É a luz que se acende, o chamado que repercute.
o romper dos primeiros elos que nos manifesta o jugo das servidões inferiores. E isso é um conhecimento que devemos passar. Primeiro, é óbvio, né, que o conhecimento que temos tem 100% de aplicação na minha vida, porque sou eu que decido a minha própria vida. Né? E realmente é para mim mesmo todos os conteúdos que eu estudo na doutrina espírita. É em mim que ele deve ser aplicado de primeira mão, porque sou eu o espírita, né? Sou eu que acredito na doutrina espírita. Meu marido, por exemplo, não é. Mas ele é simpático, mas ele não tem responsabilidade, ele não é. Mas, eventualmente, eu dou a ele os conteúdos da doutrina espírita. E ele faz com eles o que ele achar que deve. Eu não posso obrigá-los. E assim é o tratamento com o paciente. A gente vai entregar a ele sem controles de resultado. Porque, por muitas vezes, a gente entrega o tratamento, mas a gente fica ali, marcando ele. Por que não mudou? Mas então não adianta vir na casa espírita, porque você anda... A gente fica ali no controle do resultado. Não. Fazer igual o Pedro fez, né? Não é para ir lá e criticar ninguém. É para a gente ir lá e ajudar. É assim que Jesus falou para Pedro. Pedro, eu pedi só para você ir lá e ajudar. Não falei para você me trazer nenhuma notícia. Então, a gente está ali só para ajudar, no que ele puder. Agora, em nós, pode ser na medida que a gente quiser. Né? A mudança em nós é na proporção que a gente se empenhar. Outra ferramenta importante, a ação do pensamento. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção dessa nossa criação mental. Está em pão, está lá com Emmanuel, no Pão Nosso. Então, obsessão e desobsessão significa escravização ou libertação do pensamento. Então, a doutrina espírita especialmente nos traz ensinamentos para isso. O nosso pensamento conduz a nossa vida e qualifica ela de acordo com as nossas emoções, com as nossas atitudes, com as nossas preferências morais. Então, a estrutura do pensamento precisa mudar. E por muitas vezes, quando atendemos as pessoas encarnadas e desencarnadas, porque doutrinação é um trabalho de mudança de pensamento do desencarnado, e o encarnado que nos chega doente também, a gente precisa estar ali, né, dando pequenas contribuições para ele perceber que o pensamento dele define tudo, para ajudá-lo no processo de desobsessão. E vai depender dele essa decisão. E o desencarnado, o obsessor, a mesma coisa. O doutrinador é o terapeuta que está ali, francamente assistido pela equipe espiritual, a tentar conversar com aquela pessoa e demover dele aquela estrutura mental e emocional que há séculos, talvez, esteja ali. E não se esqueçam que 99,9% desse trabalho de atendimento ao desencarnado nas reuniões mediúnicas é feita pela equipe espiritual. Ela é que nos dá a oportunidade de participar, ajudar esses irmãos que estão muito materializados ainda, muito fixados, e aí é que a passividade, o choque anímico ajuda, o doutrinador entra, né? Mas quem já fez todo o trabalho de socorro é a equipe espiritual. É Jesus, na verdade, né? Pelas mãos do trabalhador espiritual. E aí a gente está ali para fazer a nossa contribuição. É esse olhar do ser encarnado, é a matéria, o fluido do ser encarnado que contribui ali no momento da reunião mediúnica. E vem aqui agora um fator importantíssimo chamado vontade. Né? Então, a vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. Vontade é o atributo essencial do espírito, que é do ser pensante. Livro dos Médiuns. Então, a vontade em tudo que a gente se propõe na nossa vida, especialmente aquele que está num processo de recuperação, na desobsessão, é fundamental canalizá-la de outra forma. E até perceber que tem. Né? Então, a Sueli Caldas Schubert fala assim, até hoje o ser
humano não se preocupou o suficiente ou não despertou para essa incrível força que traz na nossa alma, chamada vontade. Então, a vontade direciona todo o nosso potencial mental e emocional para o que a gente quiser. E aquele que chega pedindo socorro na casa espírita, coitado, ele está realmente comprometido da sua vontade. E é aí que a gente, né, fazendo os atendimentos aos desencarnados que estão naquele processo para aliviar a tensão sobre ele, psíquica e espiritual, e dar a ele os instrumentos para perceber o quanto que ele possa estar vacilando, permitindo os espaços, e dar a ele a coragem de pôr em prática, né, e dizer para ele, você tem essa condição, você é filho de Deus, tem vontade, e incentivá-lo nessa direção, para que ele possa fazer esse processo de recuperação. Né? E a importância da fluidoterapia, não é? Então, nos casos graves, né, de obsessão, o obsediado fica como que envolto, impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo, que ele fica envolvido nos fluidos da mente externa, né, que está tentando, está promovendo ali o domínio sobre ele. Então, ele fica envolvido pelos fluidos do obsessor. E é essa parede psíquica que precisa ser rompida, né? Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, do bem. Isso está na Gênesis. E a fluidoterapia, nossa, está falando da água e do passe. Mais uma vez, é importante que o tratamento se dê na casa espírita. O atendimento de todo tipo lá tem que ser lá, na casa espírita. Para que a gente leve, né, a água e o culto do evangelho no lar, que seria essa tentativa de limpeza fluídica na própria residência daquela família, daquela pessoa, orientar para isso. Então, a fluidoterapia do bem é essencial para contrapor, né, na tentativa de romper, de higienizar a presença do fluido do obsessor, que por muitas vezes envolve, né, o perispírito e o corpo físico daquele que está sofrendo o processo obsessivo. E aqui ela fala da profilaxia das obsessões. E o que é profilaxia? Né? Profilaxia é o conjunto de medidas preventivas que evitam o aparecimento dessa doença. E Jesus já deixou isso. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Essa é a profilaxia. Melhorar, vigiar. Né? No caso da obsessão, sendo essa uma doença da alma, a profilaxia é de vital importância. Como vimos, existe obsessão porque existe inferioridade em nós. A doutrina espírita estabelece para nós, revivendo a moral evangélica, aquela que reúne todas as formas do amor, capazes de nos imunizar contra os vírus negativos, livrando-nos de contrair novas doenças da alma. Então, a profilaxia, para que todos nós que temos imperfeição, né, porque estamos no mundo de provas e expiações, então todos nós aqui estamos nessa luta da evolução e da melhora, é exatamente ocupar o nosso espaço mental, da vida, de ação, de palavra, de emoção, como Jesus recomendou. Vigia, ora, não peques mais, se envolva nas ações positivas, aplique a si mesmo o conhecimento que já possui, empenhe-se em melhorar a si mesmo, para que a gente não entre nessa situação. Porque nós estamos sujeitos, como todo mundo, a estar nessa situação. O trabalho no bem, o envolvimento com o bem, o envolvimento com
com as coisas boas, a dedicação positiva do seu tempo, e tal. Eleja as prioridades que favoreçam a ação no bem e fique envolvido com o bem. Bem mental, emocional, de ação, de palavras de emoção, porque essa é a maior profilaxia que a gente pode fazer. E dedique-se a ajudar o próximo. E nós podemos, no caso específico da desobsessão, podemos socorrer, né? E para a gente terminar, o antídoto. O antídoto é, através do Evangelho, entretanto, encontramos o antídoto eficiente contra a sua proliferação. O amor é o antídoto, né? E a desobsessão natural, também por Eurípides Barçanufo. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e a desobsessão natural. Encontrar Jesus realmente significa mudança radical na intimidade do ser. Essa, conforme afirma Eurípides Barçanufo, é a desobsessão natural. E aí Chico, então, define pequenas regras para a desobsessão. Procure mais do que saber, dominar-se. Procure mais do que agir, elevar-se. Procure mais do que estudar, aprender. Procure mais do que pensar, discernir. Procure mais do que falar, educar-se. Procure mais do que aconselhar, servir. Procure mais do que escutar, compreender. Procure mais do que perdoar, amparar. Procure mais do que sofrer, resignar-se. Procure mais do que amar, sublimar. Muito obrigada. Agradecemos à nossa irmã, Ana Valéria, pelas suas orientações, pelas suas reflexões. Realmente nos tocou e que todos nós possamos seguir essas recomendações e essa receita do Chico maravilhosa aqui ao final. Realmente, você pode depois citar o livro dessa recomendação final de Chico? Vou pegar aqui. Tá legal, porque realmente precisamos ler. Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita, capítulo 13. É o Anuário Espírita de que ano? Você tem aí? Ele não falou. Ah, tá. A gente pesquisa, a gente acha. Então, muito obrigado, minha amiga. Que Deus te abençoe, te mantenha assim, tão cheia desse amor e que todos nós possamos realmente nos sentir fortalecidos depois dessas reflexões tão boas, tão profundas. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco. Garanto que todos estão muito satisfeitos por ouvir as reflexões da nossa irmã. E eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, só temos a agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, recebendo todas essas orientações dadas pelos esses mensageiros do alto, que se dedicaram a nós, trazendo tantas orientações, tantos alertas, tanta profilaxia, como nos falou nossa amiga, e efetivamente o que nós podemos fazer, né? Então, a reflexão de hoje nos traz a responsabilidade para conosco mesmo. Jesus possa abençoar essa noite, essa nossa noite, e que possamos ter uma noite de repouso com essas reflexões e pensar muito sobre tudo que ouvimos nessa noite de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, Ana, beijo no coração, querida, que Deus abençoe você e sua família e que abençoe a todos nós. Amanhã estaremos de volta, amanhã não, quarta-feira, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Quinta-feira voltamos aos nossos estudos às 16 horas. Fiquem em paz, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre e continue abençoando os nossos lares
dos nossos bons propósitos. Tchau, gente. Tchau. Muita paz, muita luz para todos. Obrigada. Tchau, meus amigos. Tchau, um abraço. Tudo de bom.